Mais um dia, que alegria! Hoje estamos numa cidadezinha muito próximo de Linz, na Áustria. O nome da cidade é muito difícil. A gente dormiu essa noite num estacionamento de um restaurante que nós encontramos no aplicativo que a gente utiliza e foi gratuito. A gente pôde usar de boa aqui. O problema é que não tem banho para tomar banho, mas também não teve custo nenhum. A Mi tá acabando de se arrumar aqui. O banho vai ter que ficar pra noite. Teve que mudar o horário do banho, que normalmente a gente toma banho, garante o banho sempre de manhã, porque a gente não sabe como é que vai ser o dia. Hoje a gente vai garantir o dia, que não sabe como é que vai ser o banho, entendeu? Mas a gente sabe como vai ser amanhã. Isso porque ontem de noite nós estávamos no barzinho de uma cidade aqui jantando e a gente conheceu 4 senhores. Eles nos viram e nos chamaram para conversar. Isso porque tinha um espaço só para um carro para estacionar na rua. A Mi tava dirigindo, ela estacionou, todos os caras do bar aplaudiram a Mi. Daí a gente achou engraçado, né? Porque o bar era só homem. Daí a gente passou por eles, ficou com um pouco de vergonha, foi, caminhou, jantou num outro restaurante. Quando eu tava voltando para pegar o carro, eles nos chamaram. E daí eles explicaram que eles aplaudiram porque antes 2, 3 pessoas tentaram estacionar e não conseguiram. E a Mi chegou e estacionou de primeira. Daí eles viram o carro, eles perguntaram o que a gente tava fazendo e nos convidaram para sentar e tomar alguma coisa com eles. Então a gente ficou batendo papo uma hora com eles, nos tornamos amigos e o que aconteceu? A gente trocou o telefone e um deles nos convidou para tomar um café da manhã na casa deles hoje com a família dele. Ele é austríaco, a mulher, eu não me lembro, mas ela não é austríaca. É da Sérvia. A Mi tá dizendo que a esposa dele é da Sérvia. Então a gente tá indo lá tomar um café com eles. Bom, o que você faz quando você está indo tomar café na casa de uma pessoa? Você abre um café. Você abre um café. E aí, ele tá tão desesperado com esse café, toda oportunidade que ele tem, ele abre um cafezinho desse. Ou qualquer supermercado que ele encontra na frente, ele para comprar esse café. 50 centavos. É um espresso macchiato. É bem gostoso porque ele é geladinho. É assim, é uma bomba de açúcar, né? Mas é café com leite gelado. Bom, quando ele toma isso, ele sente que é algo saudável. Ele não lê a parte nutricional lá em relação ao açúcar. Mas, lindo, é por pouco tempo, né? Porque a gente tem que aproveitar aquilo que o país tem a oferecer. Então aqui a gente tá tomando esse cafezinho. Todo mundo pergunta por que eu parei de tomar Red Bull e energético. É que aqui na Europa o Red Bull é muito caro, custa em torno de 3 euros. Nos Estados Unidos a gente pagava $1. Então não dá pra ficar tomando Red Bull aqui não. E aqui assim, é muito comum, não só no verão, mas sempre ter esse cafezinho gelado. Eu gosto muito mais de café gelado do que café quente. Mas enfim, se vocês vierem pra cá, lembre-se de tentar provar esse cafezinho que é bem gostosinho. Bom dia. Hi. How are you? Nice to see you again. Nice to meet you. Bem, pessoal, chegamos aqui na casa do Mike, ao Chile, que é outro que estava ontem de noite no bar que a gente se conheceu. Eles têm uma casa super bonita e eles estão fazendo parece ser um café da manhã muito chique. Frutinhas locais. This you grow here? Yeah. Blueberries and raspberries, yeah. Outra coisa, eles têm costumes de comer sempre um pouco de salada no café Salada da manhã e aqui pepino. no pão. É, e tem ovo cozido, provavelmente o ovo cozido tá com gema mole. Eles fazem que nem na Suécia, ó. Eles têm um suportezinho pro ovo. Tem uma carinha, ó. A gente conheceu o Mike e o Chile ontem à noite e aí ele convidou a gente para vir tomar um brunch. O que é o brunch? Em inglês, café da manhã é breakfast e almoço é lunch. Então se você come alguma coisa no meio do caminho, é brunch. Então ele convidou a gente para comer um brunch, só que ele chegou em casa, disse que eles ficaram fazendo festa lá no bar até 5 da manhã. E aí chegou hoje de manhã, acordou e falou, olha, convidei 2 brasileiros para vir tomar café aqui em casa. E aí a esposa falou assim, tipo, nossa, então eu preciso acordar para começar a arrumar as coisas. E olha o café da manhã maravilhoso que eles preparam. Eles são muito cuidadosos aqui. A gente já teve a experiência com os nossos amigos que chegaram lá preparando churrasco. E dessa vez, assim, a gente é um completo estranho e chegar aqui e eles preparam nem isso. Foi muito gostoso. E aí o ovo é bem molinho. Olha que delícia. Eu tô comendo da minha agora, porque a minha não gosta. Eu olhei e era muito mole. Eles tomam prosecco. E aí prosecco com frutinhas. Gente, eu acho isso aqui... Primeiro, acho que vocês já viram falar de mimosas, que é prosecco com suco de laranja. Mas assim, desse jeito eu não tinha tomado ainda. Olha que coisa mais chique. Fino, né? Fino, tem uma colherzinha pra tirar. Tô me sentindo muito fina, olha. Bem, pessoal, é 1 da tarde, tava bom o papo, mas a gente tem que seguir viagem. Eles também têm a vida deles pra fazer. Eu acho que eles estão um pouco cansados, porque eles ficaram até às 5 da manhã na festa. E olha que interessante, é a segunda casa que a gente vê na Áustria que a piscina é com água salgada. Why is the salt water? Because I like the taste more than the color. Oh, thank you very much.
That's so nice. Thank you. Nossa, uau. Tá difícil de ir embora, né, Mi? A água da piscina é salgada porque ele gosta do sabor. Ele é como se sentisse na praia. Esse foi o que ele me respondeu antes. Mas bem, nós estávamos indo mostrar a casinha e eles prepararam um smoothie aqui, ó. Vamos ver de que é. Leite, banana e tem um pouco de canela em cima. So nice. Toda vez eu conto a mesma piada, porque Guten Tag é... Bom, se vocês assistem o vídeo, vocês já sabem disso. Se não, vou deixar linkado aqui um vídeo pra vocês entenderem por que eu tô rindo. A Mira me deu essa garrafa aqui, é tipo uma essência que você pode fazer tipo um suco. É feito de flores e é uma florzinha que encontra tipo na florestas aqui na Áustria. E aí ela vira uma frutinha depois. Mas na verdade é feito de flor. E aí ela me explicou que é flor, suco de limão, citrona, eu não sei como é que fala em português, e açúcar. E aí você coloca um pouquinho num copo de água e aí fica uma água saborizada. Tipo uma groselha, só que de flor. Thank you, Mira. Yeah, welcome. Thank you very much. Are you sending the video later? Que legal, muito legal conhecer pessoas locais. É pra conhecer as pessoas. E a gente fez uma promessa com eles. Eles falaram que depois que a gente voltar do norte da Europa, a gente vai ter que passar de novo aqui na Áustria e a gente prometeu que vai ligar pra eles e vir aqui pra um jantar com eles. A gente prometeu fazer caipirinha, conhece a caipirinha? Como eles vão fazer um churrasquinho, a gente falou, o que a gente pode fazer do Brasil? Caipirinha. É que toda vez que a gente vai na casa de alguém local, a gente sempre quando vai entrar dentro do carro, é que as pessoas elas tipo, elas te oferecem tanto, recebem com tanto carinho, e aí a gente entra dentro do carro assim, que a gente tem começa pra a olhar, de o presentinho? que eu tenho pra dar de presente, A gente sabe? não tem nada. E a gente não tem, porque faz muito tempo que a gente deixou o Brasil. Nós Antes podia- a gente até tinha, né? Nós tínhamos umas lembrancinhas. Nós podíamos ter de novo uma lembrancinha do Brasil, algo do Brasil, pra quando a gente sair da casa das pessoas, conhecer A gente alguém, poder dar, dar uma né? lembrancinha. Mas então, foi muito legal, muito bom sempre conhecer pessoas e agora O dia tá começando, o dia né? tá começando. Nós saímos de uma festa Pra outra. pra outra, nós estamos indo pra uma outra festa agora. Mas essa festa, ela é totalmente diferente de tudo que a gente já foi até hoje. Legal que o Mike, o dono da casa, e a esposa deles, eles têm uma história muito parecida com a nossa. Quando eles tinham 22 anos, eles viajaram o mundo por 3 anos, só que eles viajaram trabalhando num cruzeiro. E visitaram muitos lugares. Falou que ele pensou muito tempo depois de morar no Caribe, né? Ele ia abrir um bar lá, Eles queriam se mudar pro Caribe. que tinha uma qualidade de vida boa, super tranquilo. Daí a gente perguntou pra ele se ele cansou depois de 3 anos, como foi. Ele falou que sim, depois de 3 anos ele sentiu o corpo cansado e o corpo dele pedia que ele tivesse uma casa, uma base. Então foi aí que eles decidiram voltar pra casa deles na Áustria. E hoje a gente pergunta pra ele se ele voltaria a viajar de férias, sair. Ele disse que não. Ele diz que cada ano que passa, ele gosta mais de aproveitar as férias deles na Áustria. E aí a gente tava pensando assim, uma coisa que ele falou que ele gosta muito da Áustria em relação à segurança, assim, que ele se sente seguro de sair à noite e que nada vai acontecer, que ele pode deixar a casa dele destrancada. E aí a gente tava falando assim, que triste pensar que a gente não sabe o que é isso no Brasil. Assim, é claro que não são todas as cidades que são perigosas, mas grande parte do nosso país tá muito perigoso, sabe? A gente não sabe o que é poder andar de madrugada tranquilo. Ele tem um filho adolescente. Filho adolescente vai e volta da escola, pode sair com os amigos tranquilo, que não vai acontecer nada. Ele falou assim, as palavras dele. Ele falou que depois que eu viajei o mundo todo e voltei pra Áustria, eu vi que eu sou um cara de sorte em saber que na Áustria tem segurança. Foi assim as palavras E dele. por que a gente não gravou ele falando? Porque toda vez que a gente coloca alguém falando inglês nos vídeos, mesmo que a gente traduz tudo com a ferramenta do Google, muita gente fica falando, vocês precisam traduzir. A gente traduz, mas mesmo assim muita gente não consegue usar a ferramenta de legenda do Google. Então, pessoal, deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente coloque, toda vez que a gente estiver conversando com uma pessoa local, deixar a pessoa falando inglês e aí vocês ativam as legendas, ou se vocês preferem que a gente traduza o que eles estão falando. Traduza não, tipo, a gente fale, explique. Ai, me devia ter caído naquela piscina dele. Devia. Chegamos na festa! De uma festa pra outra, mas sabe o que aconteceu nesse meio tempo? Uma soneca. A gente tirou uma soneca porque hoje a gente acordou muito cedo. Não, choveu também. Quando E chovia choveu. a gente dormia. Choveu, aí não dava pra fazer nada. A gente falou, vamos tirar uma soneca. E por acaso, essa festa que tá rolando aqui, numa cidade chamada Linz, L-I-N-Z, que é a única cidade provavelmente da Áustria, que até agora eu consegui pronunciar o nome, porque todas são muito difíceis. E é uma festa medieval, então as pessoas se vestem com roupas medievais, as barraquinhas vendem
comidas meio típicas e tal. Eu já vi uma mulher que tá informando, tá trabalhando na organização do evento, ela tá vestida medieval. Então, a gente veio essa festa porque tem um amigo nosso de São Paulo, ele tá aqui e a gente combinou de se encontrar com ele nessa cidade e ele ficou sabendo dessa festa. Então foi ele que nos falou e ele tá vindo pra cá, ele não chegou ainda. Todos pra festa, Mi! Bem, quase fui atacado pelo dinossauro, É um tu viu? dragão. Era um dragão? Como eu tava com o olho na telinha, eu não tava vendo, e eu vi ele se aproximando. É porque nos tempos medievais, os dinossauros já eram extintos, mas ainda existiam dragões. Ok, e aqui eu não vi, eu achei que tava se aproximando de um dinossauro de mim. Nossa, perderam um tênis. Perderam um tênis, deve ser do dinossauro. Deve ser o dinossauro. Algo que mudou bastante da Eslovênia aqui pra Áustria é o preço das comidas, principalmente quando tu vai num restaurante. Ontem a gente saiu no centrinho de uma cidade aqui próximo a Linz, na Áustria. A gente pediu 3 linguiça de queijo dentro, com uma porçãozinha de batata frita, deu 18 euros. E é um preço bem caro comparado a, por exemplo, a Eslovênia, que a gente comia prato de comida bem servido por 10 euros. Mas enfim, e hoje, Miguel, o que nós vamos comer? Eu não tenho muita fome agora. Eu não tenho, mas aí Porque a gente comeu um sorvete escondido, né? Não, era uma torta. É uma massa frita com molho de alho. Nossa, eu fiquei me perguntando o que era o molho que ele tava passando. Mas aí a mulher pegou na mão, na hora que ela colocou perto de mim, eu senti o cheirão de alho, assim. Então é uma massa frita com uma pastinha de alho em cima. É aquela comida que você tem que comer em casal, assim. Porque uma pessoa só não pode comer, tem que ser o casal pra se manter unido. Ó, tá me chamando lá, deixa eu ver se eu vou lá. Vamos comer em casal. Já quer comer? Não, tá bom, então vamos ver que tem mais. Tudo que tem hora e ela quer comer e ela me bota no meio numa fria. Gente, eu preciso disso. Precisa pra quê? Não sei, mas eu preciso. Quem tinha pavor a funda era meu pai. O Rômulo chama isso aqui de funda, enquanto eu chamo isso aqui de estilingue. Como é que você chama aí no teu estado? Se isso aqui tem outro nome, deixa aqui nos comentários, porque eu nunca tinha ouvido falar que isso aqui era uma funda. Pra mim isso aqui, a vida inteira foi um estilingue. Gente, eu não resisti, ele vai dividir comigo e cheira muito alho. Olha que interessante. Dá pra se abanar. Dá pra abanar, dá pra servir de leque. Dobra uma folha de sulfite, uma folha de papel, assim, que serve pra você. Ah, não tem gosto de alho, não. Cheirinho é bom. Bom. Gostoso, né? Tem um pouquinho do alho, se sente um pouquinho. Mas eu que não gosto de alho, tá delicioso. Make it through the night, stormy weather, weary-eyed. Hope to make it through the night. Bem, no final a gente não conseguiu encontrar nossos amigos. Eles estão vindo num passeio de barco, só que é 9 da noite, eles não chegaram. A gente não viu a batalha medieval, porque também vai acontecer mais tarde. Não, aconteceu mais cedo, provavelmente, porque a festa só vai Será? até às 10 da noite. Às 10 da noite a festa acaba, já é 9 da noite, não teve nenhuma batalha. Não vimos a batalha, não vemos os amigos. Uma pena, a gente tem que seguir viagem. Nós estamos indo hoje para Viena e Viena fica 2 horas de carro. Então, nós vamos chegar meia-noite lá em Viena. E o ruim de Viena, o que que é? Que nós vamos ficar num hotel no centro da cidade. E lá não tem estacionamento. E os estacionamentos que tem, não cabe, não entra o carro pela altura. Deixar o carro no aeroporto e Isso. depois pegar um trem. E vai ser uma função. Nós vamos chegar tarde no hotel. Então esse foi o nosso passeio na cidade de Linz hoje. Foi muito legal fazer novas amizades. Uma pena que a gente não viu os amigos atuais. Mas sempre tem a desculpa pra encontrar novamente. Nossa, estamos sem fôlego, hein? Estamos subindo uma ladeirinha aqui. A gente também tá numa correria. In the game of love, you have to roll the dice. Oi, tudo bom? E aí,
meu amigo. E aí? É o gigante, né? Ô, Mi, Então, mas na fábrica não chegaram? vai mesmo. Chegaram, né? Finalmente. Finalmente chegamos. O Dani foi o cara que tirou a primeira foto da galega, te lembra? O Dani tirou a primeira foto da galega e na verdade o Dani tá num dos primeiros episódios do canal. Se você assistiu desde o começo dos episódios, você lembra dele, que a cara continua a mesma. Os únicos que estão se acabando sou eu e o Rômulo. O Dani continua mesmo. A Kátia assiste o canal. A Kátia, ela disse que acompanha o canal, tanto que ela chegou assim, lá em Madrid aconteceu isso, tal coisa. Eu que comentei tal coisa num tal vídeo. Eu falei assim, eu lembro. E aí o Wolfgang é o marido dela, ele é austríaco e... Ele é o comandante do corpo bombeiro. O Wolf nos convidou, se a gente voltar pra cá, pra Linz, ele convida pra gente um passeio Barco? no Rio. Adoro, porque eu quase não passo mal em barco, como vocês conhecem, né? E aí, Ingrid? Oi. A companheira do Dani. A Ingrid a gente conhece de foto só. De conversas, assim, que ele fala. Toda vez que o Dani fala alguma coisa no WhatsApp, ele fala Ingrid não sei o quê. Pessoal, foi muita coincidência, porque coincidência não, eles mandaram uma mensagem, a gente estava saindo e a gente se encontrou aqui na rua. A gente parou o carro aqui, no meio da calçada, e faz 5 minutos veio um carro da polícia pra perguntar o que nós estávamos fazendo aqui. A gente ficou com medo, a gente falou pra polícia, a gente já vai tirar o carro daqui. E ele, não tem problema, eu só tô vendo de onde é o carro de vocês da placa. Daí a gente falou que a gente era do Brasil, daí eles começaram a rir, assim, foi super tranquilo. Eles são muito legais aqui. Pessoal, Boa viagem. tchau. Aproveitem! Bem, no final deu certo o encontro, a gente se passou, que ficou meia hora ali com eles. Porque assim, toda vez que a gente fala assim, não, vamos encontrar só pra falar um oi, assim, tipo, nunca é um oi, né? A conversa, ela fica meia hora, assim, no mínimo. Isso foi, no mínimo, uma hora. Mas foi muito legal, assim, a gente conheceu os amigos do Dani aí, a namorada. Eles estão fazendo um tour aqui pela Europa, eles fizeram parte do caminho de Santiago de Compostela. Então hoje foi um dia de reencontro de amigos. É verdade. Então, a gente fez novas amizades, tanto de manhã como de tarde, encontrou amigos. Então esse foi o dia, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente segue para Viena, nós temos 2 horas de viagem. Lembre-se que os vídeos são de segunda, quarta, sexta e domingo às 9 da manhã. Se inscreva no canal porque tem muita novidade por vir, porque a gente está indo para um lugar tão maravilhoso, Verdade, isso é verdade. Que, nossa senhora, eu fico até emocionada. Então nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau. Tchau.